Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você aí do nono ano do ensino fundamental. Como de costume, antes do tema e objetivo das nossas aulas, vamos aos recados importantes para vocês aí. O primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades, marque sua presença. Terceiro, tire dúvidas com seus professores. E se porventura você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola e estudando aí da melhor maneira possível. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos fazer um aprofundamento na economia e no desenvolvimento das três regiões da Oceania, né? Tirando a Austrália ali, a Australásia. Vamos falar sobre Micronésia, Polinésia e Melanésia. Objetivos da nossa aula é conhecer mais profundamente os aspectos econômicos e o desenvolvimento destas regiões da Oceania que são consideradas subdesenvolvidas. Vamos saber por quê. Aqui, rapidamente, na aula anterior, foi a nossa segunda aula da Semana do Conhecimento, né? Nós chegamos até os primeiros sistemas de abastecimento da cidade de Curitiba, né? Com as torneiras públicas aí do Antônio Rebouças e o reservatório São Francisco, sistema de abastecimento de Curitiba, a participação do negro neste processo. Aqui um mapa, vamos começar pela Melanésia, né? Lembra a característica da Melanésia, o nome Melanésia, né? Seria uma ilha negra, a ilha onde tem a população negra aqui, característica biológica diferenciada, né? Eles têm um DNA diferenciado dos demais habitantes do planeta e tem melanina na pele, né? Tem a pele escurecida e o cabelo é claro, o cabelo é loiro. São os principais países aqui, Papua Nova Guiné e as Ilhas Fiji e a Nova Caledônia, os que têm maior destaque, os maiores, né? Mas também Nauru e Vanuatu, também destaque aí na extração mineral, né? Nauru com a extração do fosfato. Essas sociedades a gente já verificou, elas são todas de pequena escala, né? Possuem uma organização até de comunidades tradicionais, né? Vivem num sistema de cooperação, as atividades desenvolvidas são de subsistência, né? Estão espalhadas num ambiente de milhares de ilhas, pequenas ilhas espalhadas ali pelo Oceano Pacífico, né? Normalmente vocês vão ouvir falar dessas ilhas sendo chamadas de Ilhas do Pacífico. Quando ouvir esse termo, são as ilhas aqui da Oceania. E é claro que essa característica de povos insulares, né, que vivem em ilhas, a navegação, né, é uma atividade não só que gera economia, mas já faz parte da cultura desses povos, né? Aqui uma foto, uma imagem interessante de uma embarcação nativa em Papua Nova Guiné, né? A embarcação deles diferenciada por ter essa estrutura aqui. Isso no desenho, né? No desenho animado aí da Moana, eles têm uma embarcação, ela veleja pelos mares com uma embarcação parecida com essa aqui, né? Ela está lá nessa região da Oceania. Vamos direto para um quiz aí, ó. Analise as afirmativas e marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para as falsas. Com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, a Oceania é o menor continente terrestre. Segunda afirmação, a Oceania é um continente formado por uma massa continental, que é a Austrália, e por vários grupos de ilhas localizadas no Oceano Atlântico. A última afirmação, com exceção da Nova Zelândia e Austrália, a economia dos países da Oceania baseia-se nas atividades primárias. Vai lá, verdadeiro ou falso para vocês? Já voltamos. Então, vamos lá, vamos à correção do nosso verdadeiro ou falso.
Primeira afirmação, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, a Oceania é o menor continente terrestre. Verdadeiro, né? O menor continente da Terra. O Brasil é quase do tamanho do continente Oceania. A Oceania é um continente formado por uma massa continental, que é a Austrália, e por vários grupos de ilhas localizadas no Oceano Atlântico. Claro que não, né? No Oceano Pacífico, são as ilhas do Pacífico. Então essa afirmação é falsa. A última, com exceção da Nova Zelândia e Austrália, a economia dos países da Oceania baseia-se nas atividades primárias? Corretíssimo, verdadeiro. Beleza? Então vamos em frente. A questão econômica, né, nessa região das Ilhas do Pacífico, na Melanésia, a gente já havia visto em aulas anteriores, é baseada exclusivamente em agricultura de subsistência, a pesca. Essas comunidades, por estarem em ilhas muito isoladas, terem uma pequena população, o território não é muito extenso, né? Eles vivem realmente um isolamento, né? É até difícil achar informações sobre essas ilhas, né? Na rede mundial de computadores. Aí. Você tem pouca informação, a gente vai saber por quê também, tem alguns obstáculos aí, tecnológicos, de dominação de outros países, né? A gente vai ver por que isso acontece. Mas o fato é que o que é praticado lá pela população são as atividades de subsistência. Aqui uma imagem das feiras que eles organizam, né? Feiras de produtos orgânicos em Port Moresby, que é a capital de Papua Nova Guiné, ali na Melanésia. E tem também uma exploração turística, o turismo, né, com certeza a atividade econômica mais desenvolvida, que mais traz renda aí para essas ilhas, e algumas atividades de extrativismo, ouro, prata, níquel, cobalto, alguns poucos minerais que são extraídos, e a possibilidade, né, nessas ilhas de oferecer mais produtos aí de extração mineral, só que ainda não foram explorados. Existem jazidas lá que ainda não foram exploradas pelos países aí mais desenvolvidos. Aqui uma vista aérea, né, para a gente ter uma ideia como é a capital de Papua Nova Guiné, Port Moresby, que é uma das poucas cidades aí da Melanésia que tem um desenvolvimento urbano, econômico, social um pouco mais adequado à vida dos cidadãos. As demais ilhas, né, algumas vivem muito parecido com o nível de desenvolvimento da África subsaariana, por exemplo, que é uma região muito pobre, né? A falta de assistência, de comunicação, né, o isolamento dessas ilhas traz esse obstáculo para o desenvolvimento econômico. Papua Nova Guiné, a maioria da população dessas ilhas, lógico, vive em áreas rurais, né? Papua Nova Guiné é um exemplo, é uma das maiores ilhas aí da Melanésia e tem pouco acesso a serviços de saúde, o que é um problema grave, né? O que aumenta os desafios deles a lutar contra doenças infecciosas como a tuberculose, por exemplo, né? Que é uma doença que já tem um certo controle aí no mundo, né? Eles ainda são atingidos por esse tipo de doença infecciosa por conta da precariedade das instalações, né, das casas, a falta do saneamento básico, e aí uma imagem do pessoal da área rural em Papua Nova Guiné. Aqui a questão da agricultura também, às vezes muito agressiva ao meio ambiente, né? A questão da exploração da mão de obra, e tem um caso muito interessante aqui, as mulheres do povoado de Kokoda, em Nova Guiné, estão lutando contra a expansão do dendezeiro. O dendezeiro é a árvore que dá origem à semente que faz o óleo de dendê, né? Aqui no Nordeste brasileiro, é muito utilizado na gastronomia aqui do Nordeste. Então, as empresas, as grandes empresas que controlam esse agronegócio aí no caso, né? Estão utilizando esses pequenos proprietários para a produção, né? Mas só se aproveitando da mão de obra barata, né? Das grandes extensões de terra que eles têm. Na Papua Nova Guiné ainda tem muita área para plantio, né? Então o dendezeiro vem sendo um problema para as comunidades, né? Que são pressionadas aí por essas empresas, né? E não tem o lucro, não tem o retorno de todo esse trabalho que eles desenvolvem, um trabalho difícil, rudimentar, né? E infelizmente as grandes empresas, as multinacionais vêm lucrando com a exploração dessas pessoas, né? Aí, para vocês terem uma ideia, a riqueza dos oceanos da Melanésia. Então, a gente até pode fazer uma comparação, sim, com a África, né? Que é um continente riquíssimo, né? Que detém 30%, por exemplo, dos recursos minerais do planeta, mas isso não é revertido em desenvolvimento humano, não é revertido para a população.
Isso é investimento de capital externo, né? Então, só no oceano, só a riqueza marítima aí, são 548 bilhões de dólares. Foi quantificada a riqueza, né? A pesca, atualmente, é 50% do PIB mundial da Melanésia. Levando em conta o crescimento demográfico, o crescimento da população, ainda eles deveriam pescar 60% a mais para conseguir alimentar a sua própria população. Então falta investimento interno. Esses países vivem muito de investimento externo. Vamos ao segundo quiz. Assinale a alternativa que contém a regionalização do território da Oceania. Letra A é formada por Abrolhos, Marianas e Ilhas Kurzweil. Letra B, por Antilhas, Galápagos e Filipinas. Letra C, formado pela Polinésia, Micronésia e Melanésia. Ou letra D, desculpa, é tanta nésia que saiu quase um D aqui. Indonésia, Polinésia e Australásia. Beleza? A gente já volta aí. Então, pessoal, estamos de volta. Vamos à correção do nosso quiz questionário. Assinar a alternativa que contém a regionalização do território da Oceania. Todos sabemos, estamos falando aí sobre essas regiões. Polinésia, Micronésia e a Melanésia. Aqui na alternativa D, vocês viram lá, Australásia. Algumas regionalizações consideram, né, as ilhas de Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia como uma outra sub-região, a chamada Australásia. Mas a maioria das literaturas nos traz isso aí, né? A Austrália, quase em separado, e esses conjuntos de ilhas aqui como regiões da Oceania. O turismo, né, como já havia dito, é a principal atividade econômica dessas ilhas, é que vai gerar as rendas aí. Vimos em aulas anteriores o problema da pandemia, né, trouxe um colapso econômico para essas ilhas, porque as fronteiras estavam fechadas, né, mas as imagens, as paisagens paradisíacas, né? Aqui as ilhas Fiji, que são as mais conhecidas aí pelo turismo, né? Outras ilhas ali da Melanésia, infelizmente, não conseguem nem desenvolver esse tipo de atividade, porque não tem infraestrutura adequada para que isso aconteça, né? A questão dos transportes, que a gente vai ver também, é dificultada. Aí a Micronésia, né? Um conjunto de ilhas aqui, os Estados Federados da Micronésia, as Ilhas Marshall, Kiribati, que é a capital dos Estados Federados da Micronésia, Palau e as Ilhas Mariana do Norte. São as principais ilhas, né? As ilhas do Pacífico, na verdade, são milhares de ilhas, né? Ilhas, ilhotas que são habitadas ou não. Então, a Micronésia tem uma divisão política, né, em 7 territórios, os 7 Estados Federados da Micronésia, que são 4 estados, Ilhas Marshall, Kiribati, as Ilhas Mariana, Nauru, Palau, Guam, também faz parte da Micronésia, junto com Palau formam o grupo das Ilhas Carolinas e Guam e Ilhas Marianas do Norte, as chamadas Ilhas Marianas. Então essa é uma divisão política da Micronésia. Vamos lá para um quiz rapidinho, faça essa aqui, tá? A Micronésia tem um parceiro econômico essencial para seu desenvolvimento. Que país é esse? A China, letra A, o Japão, letra B, o Brasil, letra C, ou os Estados Unidos da América, letra D. Vai lá, mais um quiz, jogo rápido.
Vamos lá, pessoal, a correção do nosso terceiro questionário. A Micronésia tem um parceiro econômico essencial para seu desenvolvimento. Que país é esse? São os Estados Unidos da América. Nós vamos ver aqui no próximo slide. A principal fonte de receita econômica para esses países da Micronésia, essas ilhas, é o subsídio, o apoio financeiro do governo dos Estados Unidos, com uma associação, com um pacto chamado Pacto de Associação Livre, que foi assinado em 1982, mas ele perdura até hoje. Houveram algumas alterações, né? Ele expirou em 2001, mas foi renovado com algumas alterações no ano de 2003. Então, o que acontece? Esses estados da Micronésia recebem ajuda financeira dos Estados Unidos, senão eles não podem sobreviver. A economia, né, da Micronésia também vai no mesmo ritmo das demais regiões, da Polinésia e da Melanésia, é a agricultura de subsistência, alguns alimentos básicos, cocos, bananas, inhames, né, os inhames lá são famosos, mandioca, batata doce, aves, porcos, alguns poucos animais, e o detalhe aqui, por porcos e cães, os cachorros às vezes também são criados para alimentação. Tem alguns países do mundo que se alimentam de cachorro, mas eles não vão buscar o cachorro na rua, não é qualquer tipo, não é qualquer raça de cachorro, é uma raça específica que é usada para alimentação. Aqui a Micronésia, outra característica econômica dessas ilhas é a dependência da importação de produtos. Então esse território reduzido, essa falta de estrutura, faz com que eles precisem importar produtos de base, até os produtos alimentares. O destaque aqui, né, são as regiões que importam, né, que importam produtos, exportam para a Micronésia. Destaque para os Estados Unidos, né? Os produtos utilizados lá são importados dos Estados Unidos. Tem um equilíbrio aqui, mais 34% com outros países, né? E países mais próximos ali, a Ilha de Guam, Singapura, Taiwan, que trabalham com trocas comerciais com esses estados federados da Micronésia. E aí o turismo, né, que é o destaque da economia, a principal atividade econômica, ele vai se expandindo ainda lentamente, né, repetindo essa falta de investimento interno, né, devido a pouca população, as ilhas serem isoladas, eles enfrentam todos esses obstáculos aí, né. A localização remota das ilhas, né, é uma restrição para essa atividade turística, ficaria muito caro você viajar até essas ilhas, né. A infraestrutura, que é considerada subdesenvolvida, comparada a países africanos, e os únicos recursos minerais são depósitos offshore inexplorados ainda, estão lá aguardando a exploração de fosfato. As ilhas ali têm essa característica. A ilha Cosrai, um detalhe interessante, tem uma notícia aí, é surpreendente que essas ilhas têm alguns proprietários, né? E o proprietário de uma das ilhas Cosrai, ele ofereceu essa ilha para venda por 37 euros. Né? Ele não tinha mais condições de cuidar, né, dessas instalações nessa ilha. Né? Quem comprasse lá por 37 euros ia receber uma instalação com 16 quartos, era tipo um resort que existia na ilha. E ele, para se livrar logo dos problemas econômicos gerados por essa ilha, ele vendeu por 30 euros. Tem uma imagem aqui das ilhas Cosrai. Quem comprasse ia comprar toda essa estrutura aí. Outra questão que é um entrave para o crescimento econômico, transporte interestadual e internacional é feito por cargueiro aéreo ou marítimo. Só que poucas ilhas têm acesso a isso, transporte marítimo e aéreo. Isso é controlado pelos Estados Unidos, né, pela Austrália e Nova Zelândia. Os países que têm um mínimo de estrutura de transporte são as ilhas que são controladas pelos Estados Unidos, os Estados Federados da Micronésia. Vamos mais um quiz aí, pedido número 4. Que região da Oceania tem como significado do seu nome muitas ilhas? Letra A, a Melanésia. Letra B, a Polinésia. Letra C, a Micronésia. Ou letra D, a Indonésia? Vai lá, questionário é rapidinho e a gente já volta.
Então vamos lá, Nono, vamos rapidamente aqui a correção do nosso quarto questionário. Que região da Oceania tem como significado do seu nome muitas ilhas? Aqui a ilha, as ilhas da Polinésia. Poli, né? Mas são muitas ilhas. Beleza? Vamos em frente. Vamos para a última região aqui que nós vamos estudar, a economia e desenvolvimento, que é a Polinésia, esse conjunto de muitas ilhas, né? Próximo aí do Havaí. E característica aqui, nós temos a Polinésia Francesa também, que a gente vai dar uma olhada, que é um domínio ultramarino da França. A divisão política, nós temos apenas aí 4 estados independentes, Kiribati, Samoa, Tonga e Tuvalu. Os outros 15 territórios são dependentes ou são associados a outros países, tá? O Havaí, a Samoa Americana e algumas das ilhas menores pertencem aos Estados Unidos. A Polinésia Francesa, Wallis e Futuna, a França. Cook, Tokelau, Niue e Chatham, a Nova Zelândia. E a Ilha de Páscoa, né, que é pertencente ao Chile, faz parte do território chileno. A economia, como as demais ilhas aí do Pacífico, o turismo é uma importante atividade na Polinésia Francesa, desse território ultramarino da França, né? A França oferece infraestrutura ali para as atividades de turismo. Destaca-se também a criação de camarões e de ostras, né? Uma atividade econômica importante, que é um produto de alto valor, que são as pérolas, que são exportadas, né? Lógico, pelas multinacionais, isso não é desenvolvido pelos povos da região. Também fabricação de óleos, bebidas e alguns produtos artesanais. A indústria só tem desenvolvimento no Havaí, por ser um território dos Estados Unidos, né, lógico, e na Nova Zelândia, que é um dos países mais desenvolvidos da Oceania. E o turismo é um setor em crescimento. Aqui a Polinésia Francesa, né, onde se desenvolve a maior parte das atividades turísticas da Polinésia, é um lugar procurado e frequentado pela elite mundial. É um conjunto aí de 130 ilhas na parte sul, né, do Oceano Pacífico, na Oceania, está entre a América e a Austrália, e é uma coletividade, né, eu já havia comentado, ultramarina da França. Na prática, ela governa a si própria, mas para algumas coisas depende do governo francês. A capital é Papeete, no Tahiti, e a população é de mais ou menos 271 mil habitantes, povoados aí divididos em 4.200 quilômetros quadrados. As atividades sísmicas, né, outra característica dessas ilhas do Pacífico, aqui os vulcões que criaram, surgiu a ilha de Bora Bora, que também é muito visitada, pode ver que está no pé do vulcão aqui, desenvolveu-se a ilha de Bora Bora aí para turismo. Último quiz, rapidinho lá, a maioria das ilhas da Oceania, com exceção da Austrália e Nova Zelândia, encontram-se em situação de rápido crescimento econômico, letra A, de subdesenvolvimento, letra B, de crescimento populacional, letra C, ou de calamidade, letra D. Vai lá, rapidinho, a gente já volta. Então, pessoal, vamos à correção, nosso último quiz, já estamos nos encaminhando para o final da nossa aula. A maioria das ilhas da Oceania, com exceção de Austrália e Nova Zelândia, infelizmente encontram-se em situação de subdesenvolvimento, a ponto até de serem comparadas com países da África. Então, o que nós vimos na aula de hoje foi a economia e desenvolvimento dessas regiões da Oceania, Micronésia, Polinésia e Melanésia, e podemos concluir que, economicamente, eles enfrentam muitos obstáculos e o desenvolvimento humano ainda está por acontecer, né? Vivem em situação precária, né? A economia de subsistência, as comunidades tradicionais. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula Paraná. Muito obrigado, até a próxima.